Nós vimos a importância da manutenção preventiva e o que a manutenção preventiva faz para a qualidade e a conservação do patrimônio da empresa. Mas agora vamos ver como criar um plano de manutenção preventiva para a frota, tá? Então, aqui nós vamos falar passo a passo como que deve ser o procedimento para tal. Bom, primeira coisa, a constante utilização dos veículos de carga demanda a realização de um plano de manutenção preventiva para garantir a conservação da frota. Bom, isso tenho certeza que já é de conhecimento de vocês, mas esse é um fator que agrega valor aos serviços de transporte, melhorando também a produtividade da empresa. Se eu tenho uma manutenção preventiva, como nós já citamos lá atrás, a probabilidade de eu atender perfeitamente, com qualidade, o meu cliente é muito grande. Por quê? Porque o veículo dificilmente vai ter uma quebra no meio da operação. Então, isso é fundamental que a gente consiga ter essa consciência e, logicamente, investir um pouco para que a gente possa ter um custo menor lá na frente. Para que a empresa seja beneficiada com esse diferencial estratégico, é necessário construir um plano detalhado para a atividade de manutenção. Nesse ponto, é importante que os conhecimento de quais avaliações devem fazer parte do planejamento e quais resultados podem ser esperados. É importante que o que eu tenho que ter, o que eu devo esperar de determinadas situações. Lógico que para fazer isso, normalmente nós temos o quê? A documentação do próprio fabricante sobre as necessidades que aquele produto necessita. Então, quando vai se preparar todo um plano, é importante ter toda essa manualização, todo esse processo, para que a gente possa ter dados concretos e não, logicamente, por feeling, né? A única pessoa que a gente sabe que ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert, né? Lá atrás com aquela música Feelings. Bom, mas nós temos que ter a garantia de que a manutenção preventiva ela vai ter a melhor qualificação e, logicamente, atender às demandas necessárias, tá? Então, em resumo, a manutenção preventiva é um modelo de reparo com a inspeção regular que tem os objetivos de evitar a quebra da produtividade da empresa e defeitos dos equipamentos. Para quem tem uma frota de caminhões com desgaste constante, é bastante comum ter que lidar com defeitos frequentes nos caminhões, os quais acabam pesando na produtividade e, logicamente, nas entregas dos mesmos, que é aquilo que a gente estava falando. O maior custo não necessariamente é o custo da manutenção em si, mas o custo de não atender o cliente no momento em que ele precisa. Então, essa preocupação tem que ser muito forte, tá? Então, o que é o plano de manutenção é justamente esses dados que eu acabei de citar aqui. Bom, então vamos lá. Então, a manutenção preventiva, ela é feita por meio de um conjunto de testes, análise e reparo que deve ser feito pelos profissionais responsáveis pela manutenção dos equipamentos em datas previamente marcadas, evitando assim que eles sejam averiguados quando apresentar algum defeito. Se apresentar algum defeito, é porque já passou da hora. Se apresentar um defeito, já não é nem uma preventiva, aí nós já estamos falando de uma corretiva. Apresentou um defeito e eu estou indo lá trocar ou fazer os ajustes necessários de alguma coisa que não está funcionando adequadamente. Aí já não é preventiva mais, aí já é o quê? É uma corretiva, tá? Então, também existem outros dois tipos de manutenção, como mencionado anteriormente, a corretiva e a preditiva. Mas vamos focar aqui nessa. A primeira acontece quando o equipamento apresenta algum problema que impede ou dificulta o seu funcionamento. Já a segunda é feita por meio de software de análise de equipamentos de desempenho, máquina em tempo real, conseguindo acompanhar a sua degradação e dizer com maior precisão quando uma manutenção preventiva precisa ser feita ou o que o veículo precisa ser trocado. Quando uma empresa não realiza ou não tem planejada uma estratégia de manutenção preventiva, os seus equipamentos e seus veículos quebrarão com maior frequência, fazendo com que tenham que ficar longos períodos parados, o que resulta um prejuízo para a sua empresa. Quando a gente está falando longos períodos parados, nós estamos falando o seguinte:
todo equipamento da empresa ele foi dimensionado, né? A empresa dimensionou os recursos, ou seja, a quantidade de veículo para a carga de trabalho que ela tem. É lógico que, normalmente, as empresas elas têm lá uns 5, 10%, que ela sabe que ela vai ter manutenções, que vai ter, então ela coloca um algo mais ali, que é um fator, né, de garantia, de atendimento. Mas é lógico que, a partir do momento que eu não estou fazendo as manutenções adequadas, ou pelo menos não no prazo que deveria estar acontecendo, e aí está começando a surgir as manutenções corretivas, o que acontece? Eu vou ter muito mais veículo parado. Veículo parado é veículo ocioso. Veículo ocioso, nós já vimos lá atrás, é prejuízo, porque se ele está ocioso, ele só está gerando custo. Além do custo da manutenção, ele não está faturando. Então, isso é fundamental, que a gente tenha o veículo em condição de faturar, né? Então, como elaborar um plano de manutenção preventiva, tá? Então, o primeiro passo aqui, o gerenciamento da frota é uma das atividades mais importantes, pois viabiliza a utilização do patrimônio de elevado valor para a empresa. Já vimos que os veículos de uma transportadora representam de 70% a 90% do seu capital. Isso quer dizer que, se essa área tem grande impacto na operação logística, veja abaixo algumas dicas de como elaborar um plano de manutenção preventiva, tá? Então, primeiro passo, elabore um orçamento da área de manutenção. Lembra que nós falamos da necessidade de nós termos uma previsibilidade de plano de gastos? Então, colocar a atividade de manutenção em prática requer a destinação de verba necessária para abastecer a oficina com equipamentos e materiais de reposição. Por isso, a análise dos custos para a criação de um orçamento dedicado deve ser levada em consideração. Olha só, primeiro passo, o que tem que ser levado em consideração? A implantação do software de gestão. Eu tenho que ter um software que me fala quando cada veículo tem que vir, quando cada veículo tem que passar e o que tem que ser trocado. Quando se começa a se postergar essas manutenções em função do não tenho verba para fazer esse mês ou algo semelhante, logicamente nós vamos estar empurrando com a barriga e vamos ter problema lá na frente. Aquisição de equipamentos e ferramentas. Nós temos que ter, antes de mais nada, ferramentas adequadas para fazer a manutenção perfeita. A pior coisa que tem é quando você só tem uma única ferramenta, tipo, para todo problema que surge, você tem a ferramenta que é o martelo. O martelo resolve todos os problemas. Não tem. Você tem que ter ferramentas adequadas para cada tipo de equipamento, para cada tipo de peça, para cada componente você vai ter um equipamento adequado, ferramentas adequadas para isso, tá? O pagamento da folha de pagamento da área, ou seja, isso deve ser levado em consideração porque a mão de obra faz parte do processo do custo de manutenção. Então, mesmo que sejam funcionários internos, são custos fixos. E esses custos, as horas de trabalho no equipamento, têm que ser mensurado para esse equipamento, tá? Os custos com a construção ou a expansão de espaço na oficina. Lógico, todo custo de estrutura tem que compor, tem que fazer parte do custo hora da manutenção, né? Do custo hora homem que, porventura, a gente esteja lá. Outra coisa, os custos relacionados ao fornecimento de água, energia elétrica, é fundamental dimensionar os recursos financeiros de acordo com a situação atual da empresa. Normalmente, todos esses custos, vamos falar assim, custos inerentes, né? Que seriam os custos do setor de manutenção, normalmente a contabilidade, a contabilidade de custo, ela já joga isso no custo hora homem, no custo hora do mecânico que está fazendo o trabalho na operação. Com isso você tem aquele custo. Normalmente quando nós vamos numa concessionária, de repente aparece lá o custo da hora da manutenção, o custo do mecânico, 250 e não sei o quê. Aí você fala, nossa, 250, o custo hora do mecânico, é muito caro esse mecânico, mas não é. Nós temos que pensar que o mecânico é a fonte de renda. Se ele é a fonte de renda, todos os outros gastos, todos os outros custos estão inseridos nesse custo hora do mecânico. Então, pensa comigo, você vai na concessionária, você tem o quê? Você tem a recepcionista, você tem um cafezinho, você tem a pessoa que vai fazer a primeira olhada, ver o que precisa ser feito e passa isso. Essas pessoas não é cobrada, ela é cobrada no custo hora
do serviço praticado. E o custo hora está vinculado ao mecânico, está vinculado à hora do mecânico. Então, é dessa forma. Por isso que o custo hora do mecânico está envolvido o cafezinho, está envolvido a recepcionista, está envolvido a água, está envolvido, ou seja, está envolvido toda a estrutura no custo hora da empresa. Bom, mas isso é importante salientar. É uma situação que quem tem que passar essa informação, aí seria a contabilidade de custo da empresa, tá? Mas é lógico que é importante que o gestor da frota ele tenha essa visão, tá? Data em que será realizada a manutenção preventiva. É lógico que muitas vezes, principalmente em veículo de viagem, tem que estar muito bem esmiuçado qual que é a expectativa de prazo para que ele venha e faça o que precisa ser feito. Porque normalmente a manutenção, o veículo está em viagem, olha, já deu prazo, já deu não sei o quê. Mas assim que ele chegar, tem que deixar claro, o motorista tem que estar avisado, tem que estar tudo ajustado. O caminhão chegou, direto para a oficina, para fazer a preventiva, conforme estabelecido e assim por diante, tá? Quais serão os serviços a serem realizados? Isso tem que estar muito claro. O que nós vamos fazer? Conforme a preventiva está especificado, com 20 mil quilômetros eu tenho que fazer isso, com 30 mil fazer aquilo e assim sucessivamente, tá? Que recursos serão necessários para a realização dessas atividades? Ou seja, isso quando eu estou falando de equipamentos, né? Que tipo de equipamento? Mas isso aí são coisas internas que nós temos que estar preparados. A oficina tem que estar em condições de preparada para fazer essa manutenção. Quem serão os responsáveis pela manutenção? Nome, cargo, ou seja, cada atividade, cada parte, de repente é responsável pela parte de motorização, transmissão, o outro é mais pela parte elétrica, mas isso tem que estar especificado, o que cada um tem que fazer. Quais serão os gastos financeiros com todas essas atividades? Que é aquilo que nós falamos, nós temos que ter um orçamento para isso. Qual será a duração? Todo serviço, você tem que ter uma previsibilidade, por quê? Na hora de fazer o planejamento, eu preciso desse veículo para quando? Então, além de ter uma previsibilidade do custo operacional do mecânico, quantas horas os mecânicos vão ficar em cima do caminhão, aquela coisa toda, mas temos que ter também quando é que vai ser liberado esse caminhão para que se possa ser feita uma programação para a próxima viagem dele e assim sucessivamente. Que máquinas serão reparadas, né? Então, dentro de tudo isso, logicamente, você consegue ter uma visão clara do que precisa ser feito dentro de um processo de manutenção preventiva. Bom, escolha o período ideal para realizar essa manutenção. Logicamente, o período ideal ele está vinculado ou a prazo ou a quilometragem, conforme nós já falamos anteriormente e assim por diante. É lógico que o motorista tem que estar ciente, porque você tem que avisar, é aquilo que eu falei anteriormente, nem sempre quando chega na quilometragem, às vezes ele está na empresa, às vezes ele está viajando, mas tem que estar consciente de que quando ele chegar, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer essa manutenção. Essa atividade tem o objetivo de evitar maiores danos que deixaria o veículo ocioso longos períodos. Por isso, a realização da manutenção deve ser planejada de modo que não consuma muito tempo. Isso todo mundo tem que estar ciente do que tem que ser feito, tá? O gestor pode definir que as inspeções serão realizadas antes do início de cada viagem, garantindo que os veículos estejam em perfeitas condições para pegar a estrada. Ou pode optar-se por programar a manutenção para depois da conclusão das viagens e, com isso, identificar componentes que possam ter sofrido algum tipo de desgaste excessivo. É lógico, aí entra o que cada empresa, o que cada gestor, ele entende que é o melhor, tá? O importante é o seguinte, é seguir as regras. Eu tenho que fazer a manutenção a X período de tempo, a X quilômetro e assim por diante, tá? Essa é uma medida que busca minimizar o número de interrupções no processo e que pode deixar outros motoristas sobrecarregados ou causar atraso nas entregas. Quando está falando de outros motoristas sobrecarregados, muitas vezes ele vai, como o seu caminhão, o motorista daquele caminhão está parado, os outros é obrigado a ter que fazer mais horas porque tem outras coisas para entregar e aí aquela pressão em cima do motorista porque não tem caminhão suficiente e assim por diante. Então, é importante lembrar que nos momentos de inatividade também são prejudiciais no conjunto como um todo, né? E que se apresenta custos excedentes, porque muitas vezes é obrigado a pagar hora extra, pagar isso, pagar aquilo, para fazer. Lembrando, e ainda por cima prejudicando o cliente, tá? Avalie o estado atual da frota.
Lembre-se, quando vai se fazer um plano de ação, nós temos que começar com veículos em condições. Então, a primeira coisa, devido ao impacto da durabilidade da frota, a atividade de manutenção deve começar com uma avaliação do estado ao qual o veículo se encontra naquele momento. Com isso, é importante verificar o seguinte. Bom, primeiro ponto aqui, a data de aquisição do veículo. Se é um veículo já com uma certa idade, se é mais novo e assim por diante. Segundo passo, o total de quilômetros que já foi percorrido. O desgaste dos principais componentes. Faz uma geral nos principais componentes. O ano de fabricação de acordo com a montadora. Com base nessas informações, o gestor já tem condições de estimar um período no qual será necessário realizar a substituição de peça, a troca de filtros, checagem de fluidos e assim por diante. Além disso, é importante destacar que as partes do veículo possuem necessidades distintas no que diz respeito à sua manutenção. Bom, a cabine, por exemplo, contém a maior parte dos elementos mais importantes, como o motor, o sistema de direção, a carroceria, o instrumento que suporta o peso da carga e está sujeito ao elevado nível de desgaste. Então, lógico, se você for olhar, a cabine, ela está comportando toda a parte de processo, parte elétrica, transmissão e assim por diante, porque está tudo na mão do motorista ali, aclopado. Então, um checklist é muito importante de todos os itens que devem ser avaliados. Como o próprio nome sugere, um checklist é uma lista de verificação que contempla todos os itens que devem ser checados para que o veículo esteja liberado para retornar às suas atividades corriqueiras. A principal fonte de informação para comparar o desempenho do veículo com as orientações técnicas fornecidas pelo fabricante é justamente aí. É você ter os parâmetros que o fabricante diz que tem que ter e você começar a fazer esses indicadores e essa checagem. Desse modo, é possível estabelecer comparativos de desempenho e duração das peças. Se o fabricante diz que determinado tipo de óleo tem uma durabilidade de X, que determinada lona tem uma durabilidade de Y, e você não está conseguindo obter esses êxitos, alguma coisa está acontecendo. Aí precisaria ter o quê? Uma análise mais profunda do porquê que eu estou sendo obrigado a fazer uma troca antes da hora, né? Separe a verificação a cada por tipo de componente. Assim que o veículo é recebido na oficina, o primeiro passo é registrar em um documento chamado diário de bordo todas as ocorrências observadas pelo motorista, como ruídos, problemas para controlar a direção, a lentidão de tempo de resposta dos freios e assim por diante. Tudo aquilo que o motorista mencionar, quando chega na viagem, ele tem que avisar o pessoal da manutenção da preventiva. Olha, ele está com barulho ali, ele está assim, aquela luz de ré está com problema, porque é outro negócio. Não custa nada avisar. Então, é sempre importante, além do que está registrado no checklist, acrescentar aquilo que o motorista está sentindo, está vendo, né? Então, e outra coisa, às vezes o óbvio também precisa ser falado, porque muitas vezes você acaba não fazendo determinada coisa porque o motorista achou que aquilo era tão óbvio que não era necessário falar. Tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser falado, senão acaba saindo da oficina com o problema ainda não consertado, né, no caso. Também há necessidade de lançar um sistema ou em um controle manual qual foi a quilometragem percorrida durante o trajeto. Para garantir que o plano de manutenção seja efetuado de acordo com a necessidade, o gestor deve separar áreas distintas de acordo com o tipo de sistema ou componente. Alguns exemplos disso são, bom, então vamos lá. Mecânica tem a função de verificar o motor e os componentes relacionados ao seu funcionamento. A parte de lubrificação, área responsável para a checagem e de troca de lubrificante e filtros conforme a necessidade. A parte elétrica, assegurar a correta tensão da energia distribuída em todos os sistemas de bordo. A borracharia, realizar o rodízio dos pneus, bem como a sua substituição sempre que necessário. A funilaria e pintura, cuida dos aspectos externos da frota, em especial para veículos plotados que requerem cuidados estéticos. A tapeçaria, realiza ajustes e reparos nos estofamentos, nos tapetes e assim por diante. Após uma avaliação de cada etapa,
o veículo ainda passa por uma vistoria final, que libera ou não seu retorno para a operação. Terminada a manutenção, é hora de avaliar os chamados indicadores de manutenção, informações que darão um parecer sobre o estado do veículo ou do equipamento e o que se deverá ser feito para diminuir os impactos negativos desse ponto. Um desses itens é o MTBF, ou seja, tempo médio entre falha. Esse é um indicador que normalmente se usa muito em termos de manutenção, em que é possível saber qual o tempo entre um reparo e o outro reparo de uma máquina específica. Lógico, o tempo é importante, mas nós temos que verificar também aqui com quantos quilômetros, no caso aqui de veículo, ele demorou para voltar, né? Então, para calculá-lo, divida a soma de horas em que o veículo está em bom funcionamento e o número de paradas para os reparos. Com isso, você vai ter esse indicador muito bem alinhado para que você possa gerenciar da melhor maneira possível. Como saber qual é o melhor momento para se fazer a manutenção preventiva? Bom, não existe uma definição padrão dos intervalos de tempo entre a manutenção de um veículo. Isso acontece porque o modo e frequência de uso de cada veículo ou frota pode ser bastante variável. Então você vê, eu já vi empresas que tinham aquele grupo de geradores em cima de um caminhão e que o caminhão basicamente só levava esse gerador a um determinado ponto e ficava parado lá, ou seja, a quilometragem era muito baixa. Então, nesse caso aí, logicamente, é diferente de um caminhão de carga que fica levando e trazendo as mercadorias. Então, o consumo, o desgaste dos veículos, eles são diferentes. Então, para isso, quando vai se montar uma manutenção preventiva, tem que estar pensando em todos esses pontos. Aquele que é utilizado de uma forma diferenciada da outra. Então, qual é o modelo que eu vou usar, né? Para cada situação, eu tenho que estar, logicamente, preparado e com um checklist adequado conforme as recomendações do fabricante em cima daquilo, tá? Além disso, é possível consultar o próprio fabricante dos veículos, que é o que eu estava falando agora. Todos os veículos, quando eles saem, eles têm lá o seu manual e assim por diante. E no caso de veículos, caminhões, as montadoras, elas ainda dão até o tempo de manutenção de cada etapa, de cada processo. Isso aí, normalmente, essas empresas conseguem, elas passam essas informações para frente, né? E outra coisa, leve em consideração as horas de uso contadas no horímetro e a sua quilometragem. Veículos mais velhos e com muito tempo de uso diário estão mais propensos a terem defeito com maior frequência. É lógico, pelo consumo, pelo que está usando, né? Então, quais são os principais benefícios obtidos quando você faz essa implantação? Além do controle do desempenho da frota, esse tipo de manutenção permite a redução dos gastos com reparos emergenciais e com a parada de veículos em caso de acidente. É perceptível como os pequenos defeitos progridem para se tornar problemas que causam interrupções na operação logística. Se um problema, por menor que ele seja, não for sanado, tranquilamente ele vai danificar outros componentes e esses outros componentes vão, logicamente, prejudicar uma coisa mais grave e, logicamente, uma manutenção muito mais cara, né? Além disso, o plano de manutenção preventiva diminui os seus gastos com pneus, gasolina ou diesel, né? Já que muitos defeitos fazem com que se tenha prejuízo com esses itens que não são nada baratos, tá? Uma outra vantagem com esse procedimento trará para a sua empresa é o ganho da confiabilidade por parte dos seus parceiros e clientes. Ter a manutenção preventiva de sua frota como uma real preocupação e diferencial fará com que eles se sintam mais seguros de utilizar os seus benefícios, pois saberão que não precisarão lidar com problemas ou com atraso nas entregas. Lógico, você consegue passar confiabilidade para os seus clientes quando ele percebe que os seus veículos estão em perfeitas condições. E isso daí, logicamente, é a garantia da manutenção do seu cliente.